Há um peso que nem sempre conseguimos nomear, um cansaço silencioso que aparece mesmo quando tudo parece bem por fora. São cargas invisíveis, acumuladas em gestos pequenos, em pensamentos repetidos, em hábitos que a gente aprende a aceitar como normais. E quando nos damos conta, aquela leveza que um dia existiu já não está mais lá. Esse é o começo da intoxicação interna, o ponto em que algo dentro de nós começa a pedir socorro. Não grita, não exige. Apenas avisa em forma de esgotamento, desânimo, impaciência. Muitas vezes, não é o que está ao nosso redor que pesa, é o que carregamos por dentro sem perceber. E boa parte disso está relacionada a 7 hábitos tóxicos que se infiltram em silêncio e vão corroendo o que temos de melhor. O primeiro deles é o vício pela aprovação dos outros. Desde pequenos, fomos ensinados a buscar elogios, a agradar, a nos adaptar. E isso pode ter sido útil em algum momento. Mas, com o tempo, essa necessidade vira um veneno disfarçado. Passamos a moldar nossas escolhas com base no que os outros vão pensar. Hesitamos antes de dar um passo por medo de não sermos aceitos. Silenciamos ideias, vontades e até identidades só para caber em expectativas alheias. O estoicismo nos alerta sobre esse perigo. Para os antigos sábios, a liberdade real só existe quando deixamos de viver sob o olhar do outro. É preciso ter coragem para agir sem esperar palmas. A verdadeira validação é interna. Nasce da integridade e da coerência entre pensamento e ação. Muitos confundem isso com isolamento ou indiferença, mas não se trata de virar as costas para o mundo, e sim de reencontrar seu eixo. Quando você não depende mais de curtidas, elogios ou reconhecimento para seguir seu caminho, começa a andar com firmeza. O silêncio aqui é estratégico. Não se posta que está vivendo por si, simplesmente se vive. E essa postura incomoda, porque quem vive para agradar se sente ameaçado por quem vive com autonomia. Epicteto, um dos grandes nomes do estoicismo, dizia que se alguém afirma que você não tem valor, o mais sábio é olhar para dentro e se perguntar: será que isso é verdade? Se não for, siga em frente. Não há defesa mais poderosa do que o silêncio confiante. A segunda toxina que se instala sem alarde é a comparação. Ela não faz barulho, mas cria rachaduras profundas na autoestima. Abrimos o celular e em segundos nossa paz se desfaz. Vemos conquistas alheias, viagens, corpos, relacionamentos e nos sentimos atrasados, inadequados, pequenos. Esquecemos que ali está apenas um recorte, muitas vezes filtrado, editado, idealizado. E passamos a comparar a nossa bagunça com a vitrine do outro. Esse hábito rouba a capacidade de enxergar o próprio progresso. Não importa mais o quanto crescemos, sempre parece pouco diante do que o outro exibe. O problema é que a régua usada não é justa. Cada trajetória tem seu tempo, suas dores, seus méritos invisíveis. É natural admirar quem está em outro ponto da jornada, mas o perigo está em transformar essa admiração em autocrítica. Eu devia ser como ele. Já era para eu ter chegado lá. E assim, sem perceber, perdemos o foco do que realmente importa, o nosso próprio caminho. Comparar-se paralisa. Inspirações são bem-vindas quando nos elevam, mas comparações constantes nos prendem. O estoicismo ensina que o que está fora do nosso controle não deve dominar nossos pensamentos. A vida do outro é uma dessas coisas. Olhar demais para ela nos afasta da atenção plena sobre a nossa, e é na atenção que floresce a autenticidade, um antídoto poderoso contra o desejo de ser outro. Romper com a comparação é um trabalho diário. Não se anuncia essa decisão ao mundo, apenas se começa a voltar os olhos para dentro. Cada vez que você se pega dizendo, eu devia, experimente perguntar, isso faz sentido para mim agora? Essa mudança de pergunta muda também a direção da energia. Você deixa de buscar validação externa e começa a construir critérios próprios, critérios baseados em valores, em propósito, em paz interior. E quando isso acontece, o próximo veneno começa a perder força também, o hábito da reclamação. A reclamação é traiçoeira porque se disfarça de desabafo legítimo. É claro que todos precisamos colocar para fora o que incomoda, e ninguém está sugerindo que você engula tudo calado. Mas há uma linha tênue entre expressar um incômodo e se tornar alguém viciado em verbalizar frustrações. Quando a reclamação se repete diariamente, por qualquer motivo,
Ela perde o poder de libertar e passa a envenenar. Reclamar de tudo vira um hábito, quase automático. A pessoa nem percebe mais que está sempre verbalizando o lado ruim das coisas, reforçando narrativas de impotência. Reclamar não resolve, reclamar reforça. E quanto mais se repete uma história ruim, mais difícil se torna enxergar as possibilidades de mudança. O estoicismo propõe outra abordagem: observar os fatos com clareza e agir com o que está ao alcance. Marco Aurélio escrevia em seus diários que não adiantava se revoltar contra a natureza das coisas. É preciso aceitá-las e então decidir o que fazer com elas. Quando a energia gasta na queixa é redirecionada para a ação, as soluções começam a aparecer. Reclamar é fácil, enfrentar exige esforço. Por isso, a mudança aqui é silenciosa. Você não precisa anunciar que parou de reclamar. Apenas começa a falar menos do problema e mais da ação que está tomando. É assim que se transforma um hábito nocivo em um novo padrão de consciência. Não se trata de negar o que está errado, mas de adotar uma postura mais proativa diante do incômodo. Outro ponto importante é que a reclamação constante afasta as pessoas. Ninguém gosta de conviver com quem está sempre apontando defeitos, julgando ou lamentando. A energia de quem reclama é densa, pesada, e com o tempo esse padrão cria uma espécie de isolamento social. Você se sente incompreendido, mas não percebe que está criando uma barreira entre você e o mundo. Silenciar esse hábito é também um passo em direção a relações mais saudáveis. Quando você para de despejar sua frustração em todo lugar, começa a abrir espaço para conversas mais construtivas, mais leves, mais verdadeiras. Reclamar pode até parecer inofensivo, mas é um dos hábitos que mais sugam vitalidade. Depois de calar a reclamação, surge a oportunidade de olhar para fora de forma mais criteriosa. E é aí que entra o quarto veneno, as relações que drenam sua energia. Nem sempre o que pesa está dentro de nós. Muitas vezes, o ambiente ao redor contribui e muito para o desgaste emocional. Existem conexões que, ao invés de nutrir, cobram. Relações que se sustentam na culpa, na obrigação, no medo de decepcionar. Amizades que viraram disputas. Familiares que só se aproximam para julgar, colegas que vestem o papel de críticos disfarçados de bem-intencionados. Tudo isso contamina silenciosamente. E se você não estiver atento, acaba se moldando para agradar, para evitar conflito, para manter um laço que já não tem mais sentido. O mais difícil nesse ponto é perceber que não é preciso escândalo para se afastar. Muita gente adia esse movimento porque acha que só pode cortar laços se houver briga ou ruptura dramática. Mas há formas serenas de se preservar. Reduzir o contato, limitar o acesso, não se envolver nos mesmos dramas. Aos poucos, sem precisar justificar nada, você vai se recolocando no centro da própria vida. E é aí que o silêncio volta a ser um aliado. Ele protege sua energia, reforça seus limites e mostra, sem palavras, que seu tempo e sua paz são prioridades. Quando você para de oferecer disponibilidade irrestrita a quem não respeita sua presença, começa a atrair relações mais maduras, mais leves, mais verdadeiras. Nem todo afastamento é sinal de mágoa. Às vezes, é apenas uma escolha por saúde emocional. E quando você faz esse movimento de forma tranquila, sem raiva, sem explicações excessivas, algo muda dentro de você. Surge uma sensação de leveza que há muito tempo estava ausente. De repente, você percebe que não era a vida que estava pesada, eram os vínculos que você insistia em manter. Há uma diferença enorme entre ser leal e se anular, entre estar presente e se sobrecarregar. E quem entende isso, começa a ocupar os espaços com mais consciência. A voz que antes era gasta tentando agradar, começa a dizer sim para si mesma. E essa mudança prepara o terreno para o próximo passo: largar a culpa que não é sua. Carregar culpas que não te pertencem é como tentar caminhar com uma mochila cheia de pedras que alguém deixou em você sem aviso. Muitas vezes esse peso vem disfarçado de responsabilidade, como se fosse seu dever manter a harmonia, consertar a dor dos outros ou evitar conflitos a qualquer custo. Você cresce acreditando que precisa ser o pacificador, o compreensivo, o forte. E quando algo dá errado, mesmo sem ter sido sua escolha, você assume o fardo. A culpa que não é sua pode se infiltrar pelas frases:
Talvez eu devesse ter feito mais. Eu devia ter percebido antes. A culpa foi minha por não insistir. E quanto mais essas frases se repetem, mais você se distancia da verdade do que realmente lhe cabe. Esse tipo de culpa muitas vezes é herdada. Ela vem de padrões familiares, de crenças sociais, de experiências mal resolvidas que se repetem em silêncio. E aos poucos, você passa a viver pedindo desculpas por existir, por ter limites, por não atender expectativas que nunca foram suas. Essa postura mina a autoestima, o merecimento e a confiança. Você começa a desconfiar das próprias decisões, hesita antes de se posicionar, sente que precisa provar constantemente que é uma boa pessoa. Mas a verdade é que assumir dores que não são suas não é nobreza, é autossabotagem disfarçada. O estoicismo nos convida a diferenciar o que está sob nosso controle do que pertence ao outro. E quando você entende isso, começa a devolver os fardos indevidos com serenidade. Eliminar essa culpa não exige confrontos ou longos discursos. É um processo interno, silencioso, mas transformador. Recolocar a culpa no lugar certo é dizer a si mesmo com firmeza e compaixão: eu fiz o que pude com o que sabia naquele momento. É aceitar que nem tudo depende de você, que as escolhas dos outros não são sua responsabilidade, que falhas acontecem e não definem seu valor. E ao fazer isso, você ganha espaço. Um espaço interno que permite respirar melhor, se mover com mais leveza, fazer escolhas com mais clareza. Quando você se livra do peso da culpa alheia, descobre que boa parte do cansaço que sentia não era físico, mas emocional. É nesse estado de maior leveza que surge o próximo desafio, a resistência à mudança. Mesmo quando já percebemos o que precisa ser diferente, há algo em nós que segura, que hesita, que teme. A mudança traz incerteza, e o ser humano, por natureza, busca segurança. Por isso, mesmo que a situação atual seja desconfortável, há uma tendência a permanecer nela, afinal já é conhecida. O novo assusta, o imprevisível assusta, e essa resistência, quando se torna crônica, é mais um veneno silencioso que trava a evolução. Você sente que não está feliz, mas diz a si mesmo que ainda não é hora. E assim, o tempo passa, e a vida fica parada no mesmo lugar. Essa paralisia não costuma vir com alarde. Ela se manifesta em procrastinação, em desculpas, em justificativas elaboradas para não dar o próximo passo. Você diz que está esperando o momento certo, mas no fundo está tentando evitar o desconforto do crescimento. O estoicismo ensina que não devemos esperar que as condições sejam ideais para agir. Marco Aurélio nos lembra que a vida é feita de movimento e que resistir ao fluxo natural das coisas é desperdiçar tempo precioso. Mudar nem sempre significa rupturas grandes. Às vezes, são pequenos gestos que sinalizam um novo começo. Mas para isso, é preciso coragem de abandonar o velho, mesmo que ele ainda pareça confortável. Silenciar essa resistência é dar voz à intenção. É reconhecer o medo, mas não permitir que ele comande. É entender que o desconforto inicial faz parte do processo. Assim como um músculo precisa ser tensionado para crescer, a alma precisa de movimento para se expandir. Quando você começa a agir apesar do receio, começa a construir confiança. Cada pequena ação fortalece a crença de que é possível, e de repente, o que parecia impossível se torna natural. É nesse clima de renovação que você começa a encarar o último veneno, a negação das próprias emoções. Negar o que se sente é uma forma sutil de abandono de si mesmo. E talvez esse seja o hábito tóxico mais comum e menos percebido. Vivemos em uma cultura que valoriza a produtividade, a eficiência e a positividade constante. Nesse ambiente, emoções como tristeza, raiva, medo ou insegurança são vistas como fraqueza, como algo que precisa ser escondido ou resolvido o mais rápido possível. Acontece que aquilo que é reprimido não desaparece. Pelo contrário, ganha força. Emoções não escutadas se transformam em sintomas, em reações impulsivas, em bloqueios silenciosos. Quando você ignora o que sente, está dizendo para si mesmo que sua verdade não tem lugar. E isso, com o tempo, adoece. O estoicismo, diferente do que muitos pensam, não propõe o apagamento emocional. Ele ensina o domínio, o discernimento.
Sentir não é problema. O problema é ser dominado pelo sentimento sem consciência. Aceitar a emoção é o primeiro passo para compreendê-la. Quando você se permite sentir com atenção, com curiosidade, sem julgamento, descobre o que está por trás da superfície. Muitas vezes, a raiva aponta uma invasão de limite. A tristeza sinaliza um luto, uma despedida, um ciclo que se encerrou. O medo pode estar revelando um desejo profundo de mudar. Reconhecer isso é sabedoria prática. É escutar o próprio corpo, a própria alma e responder com maturidade. Essa escuta não precisa ser pública. Você não precisa se expor para validar o que sente. É no silêncio, muitas vezes, que ocorre a verdadeira reconexão. Ao invés de se distrair, de se ocupar demais, de se anestesiar com hábitos automáticos, você escolhe parar e se observar. Não para se afundar em dor, mas para entender sua origem. Essa compreensão gera autonomia emocional. Você deixa de reagir no impulso e passa a agir com mais clareza. Suas decisões não partem mais de um turbilhão, mas de um centro fortalecido. E é esse centro que sustenta todas as outras mudanças que você vem construindo. Deixar a validação, parar a comparação, cessar a reclamação, cortar relações desgastantes, soltar a culpa e acolher a mudança. Aceitar o que sente é um gesto de autocompaixão, e a autocompaixão é uma força revolucionária. Em vez de se julgar por estar triste, você se oferece cuidado. Em vez de se criticar por ter medo, você se dá suporte. Isso não te enfraquece, te fortalece. Acolher as emoções com gentileza é o que permite que elas cumpram seu papel e depois sigam seu caminho. Emoções são como ondas. Vêm, crescem, quebram, se dissolvem. Mas se você constrói barreiras para impedi-las, elas acumulam pressão e acabam transbordando de forma descontrolada. O silêncio aqui também é sagrado. É no espaço entre um pensamento e outro que nasce a compreensão. Quando você pratica essa escuta interna, começa a perceber padrões. Identifica quais emoções aparecem com mais frequência, em que contextos, em quais relações. Isso te dá ferramentas para agir com mais inteligência emocional. Você deixa de ser espectador da própria vida e passa a ser autor. E como autor, escolhe quais histórias deseja continuar escrevendo. Os antigos estoicos sabiam que a verdadeira liberdade está na mente, que ser livre não é viver sem dor, mas saber lidar com ela sem se tornar refém. Quando você aceita suas emoções sem se identificar totalmente com elas, está dando um passo profundo em direção à verdadeira serenidade. É a partir dessa serenidade que você pode olhar para tudo o que foi falado até aqui com outros olhos. A busca pela aprovação perde o sentido, a comparação se dissolve, a reclamação se silencia, as relações tóxicas se afastam, a culpa é devolvida, a mudança é acolhida, porque ao se aceitar por inteiro, com luzes e sombras, você para de lutar contra si mesmo. E é quando essa guerra interna cessa que você finalmente encontra espaço para crescer. Não um crescimento forçado, performático, mas um crescimento enraizado na verdade do que você é. Esse é o solo fértil da transformação silenciosa. Quando o silêncio se torna um aliado, ele não representa ausência, mas presença profunda. Uma presença que não precisa gritar, se justificar, competir ou provar nada para existir. Ao cultivar esse estado, você passa a operar em outro nível de percepção. Aquilo que antes parecia essencial, a validação, a pressa, o ruído das comparações, começa a perder importância. E é nesse ponto que a verdadeira clareza começa a emergir. Porque você não está mais reagindo a tudo o tempo todo, está escolhendo o que merece sua atenção. Isso é o coração da filosofia estoica. Reconhecer o que está sob seu controle e deixar de desperdiçar energia com o que não está. Esse tipo de lucidez não vem de uma hora para outra. É o resultado de escolhas pequenas, mas consistentes. Cada vez que você decide calar uma reclamação para agir. Cada vez que se afasta de um ciclo vicioso sem precisar anunciar. Cada vez que observa uma emoção difícil sem se deixar dominar por ela. Tudo isso vai reconfigurando sua relação com a vida. E esse processo de reconfiguração não é visível para os outros. É interno, silencioso e por isso mesmo tão poderoso.
As pessoas talvez não saibam o que mudou, mas sentirão. Sentirão a firmeza do seu olhar, a tranquilidade das suas palavras, a leveza do seu passo, porque quem se alinha por dentro transforma o que está fora sem precisar impor. Nesse novo espaço interno, nasce a possibilidade de uma escuta mais qualificada, tanto de si quanto dos outros. Você começa a notar o que antes passava despercebido, pequenos gestos de generosidade, sinais sutis de cansaço, nuances nas palavras que antes seriam ignoradas. Sua percepção se torna mais refinada, porque sua mente está menos ocupada com o desnecessário. Isso não quer dizer que você se torne alguém passivo ou apático. Pelo contrário, sua ação se torna mais precisa, mais eficaz. Como ensina Epicteto, não reagir não é ser indiferente, é ser sábio o suficiente para escolher a melhor resposta no melhor momento. Essa escolha consciente é o que diferencia um impulso de uma decisão. Quando você deixa de viver no modo automático, suas decisões deixam de ser respostas desesperadas e passam a ser movimentos intencionais. Você já não se envolve em discussões sem sentido, não entra em disputas de ego, não precisa vencer toda a conversa, porque percebe que aquilo que realmente importa não está nas palavras ditas para fora, mas na coerência construída por dentro. Isso não significa viver em isolamento, mas cultivar uma presença seletiva. A sabedoria estoica nos lembra que não se trata de se afastar do mundo, mas de não se perder nele. E quanto mais você se fortalece nesse estado, mais naturalmente começa a atrair experiências alinhadas com esse novo padrão. Pessoas mais maduras se aproximam, oportunidades que exigem responsabilidade aparecem. Situações que antes te abalariam profundamente passam a ser vistas com serenidade. Isso não porque o mundo mudou, mas porque sua forma de estar no mundo mudou. A mudança mais profunda não é a que acontece fora, mas a que redefine seu jeito de olhar para tudo. E essa redefinição começa quando você para de buscar o que falta e começa a nutrir o que já existe. É aqui que você percebe que a liberdade que buscava nos lugares errados sempre esteve dentro. Não como um conceito abstrato, mas como uma vivência real. Liberdade de não responder a provocações, de não carregar o que não é seu, de não viver para impressionar. A liberdade de simplesmente ser. E ser plenamente exige coragem. Coragem para se afastar do barulho, para se desapegar do velho, para se olhar com honestidade. Esse é o início de uma jornada mais silenciosa, mas também mais profunda. Uma jornada em que o estoicismo deixa de ser apenas uma filosofia e se torna um modo de viver. E é nesse modo de viver que você encontra o próximo passo. O próximo passo é compreender que eliminar o que é tóxico não é um ato de negação, mas de abertura. Não se trata de rejeitar partes de si, mas de dar espaço para o que realmente importa florescer. Cada hábito silenciosamente abandonado, cada peso deixado pelo caminho, revela um novo espaço interno. E esse espaço precisa ser preenchido com algo mais sólido: propósito, consciência, presença. É isso que transforma uma vida comum em uma vida significativa. O estoicismo nunca prometeu ausência de dificuldades. Pelo contrário, ele parte da premissa de que a vida é, sim, cheia de desafios. Mas também ensina que a maneira como você se posiciona diante deles é o que determina sua qualidade de vida. Quando você para de repetir padrões nocivos, começa a se perguntar: o que eu realmente quero cultivar em mim? Essa é uma pergunta rara, porque exige que você assuma responsabilidade por sua construção interna. E assumir responsabilidade não é fácil. É mais confortável culpar os outros, o passado, as circunstâncias. Mas isso só perpetua o ciclo da estagnação. Quando você entende que é o arquiteto da sua própria mente, da sua rotina, dos seus hábitos emocionais, algo muda. A posição de vítima começa a dar lugar à postura de autor. Você deixa de repetir o que recebeu e começa a escolher o que deseja entregar ao mundo. Essa mudança de postura é o que separa o reativo do ativo. Enquanto o reativo está sempre esperando que o mundo mude para se adaptar, o ativo se molda para agir com mais lucidez no mundo como ele é. Isso não quer dizer aceitar tudo passivamente, mas sim usar a clareza para entender o que pode ser transformado e o que precisa ser deixado como está. Como disse Sêneca, a adversidade desperta em nós
capacidades que, em circunstâncias favoráveis, teriam ficado adormecidas. Ou seja, não é a ausência de obstáculos que nos fortalece, mas a forma como os encaramos, com presença, constância e sabedoria. A cada etapa dessa jornada silenciosa de purificação interna, um novo nível de consciência se revela. Você passa a perceber suas reações com mais nitidez. Começa a distinguir o impulso da intenção. Sabe quando está agindo por medo, por carência, por orgulho, e começa a escolher outros caminhos. Isso não acontece de forma brusca, e sim em pequenas viradas internas. Uma decisão de não responder à provocação. Um limite colocado com gentileza. Um sim mais consciente, um não sem culpa. Cada escolha alinhada com seu centro fortalece esse novo modo de viver. E quanto mais firme você está nesse eixo, menos dependente se torna de controle externo. Essa independência não significa indiferença. Pelo contrário, ela amplia sua capacidade de amar, de se conectar, de servir, porque você já não está buscando nos outros aquilo que só pode ser encontrado em si mesmo. Quando você elimina as toxinas emocionais, validação, comparação, reclamação, culpa, resistência, começa a agir com mais generosidade e menos carência. Seus vínculos se tornam mais saudáveis porque não partem da necessidade de ser completado, mas da vontade de compartilhar. E isso muda completamente o tom das suas relações. Deixam de ser arenas de disputa e passam a ser espaços de crescimento mútuo. É nesse estágio que a transformação silenciosa encontra maturidade. Você já não precisa provar nada a ninguém, nem a si mesmo. Já não busca aplausos, nem teme rejeição. Já não se apega ao que machuca, nem adia o que precisa ser feito. Vive com mais presença, mais coerência, mais calma. E nesse viver mais centrado, percebe que o estoicismo não é uma teoria antiga guardada em livros. É um mapa de ação para os dias de hoje. Um lembrete constante de que mesmo em meio ao caos, é possível manter a mente clara, o coração sereno e os passos firmes. E a partir daqui, um novo ciclo pode se iniciar. Começar um novo ciclo não significa mudar tudo de uma vez. Significa ajustar o compasso, redefinir prioridades e reencontrar o próprio ritmo. Depois de tanta limpeza interna, o que surge é uma nova sensibilidade para perceber o que realmente tem valor. Aquilo que antes parecia urgente, perde a força. As demandas externas já não têm o mesmo impacto. Você começa a distinguir o que é importante do que é apenas barulho. E nessa distinção, nasce um novo tipo de atenção. Uma atenção que não está dispersa em 1000 direções, mas que se volta com calma para o que realmente importa, inclusive para aquilo que você antes evitava. Um dos grandes desafios nesse estágio é aprender a viver bem com o silêncio. Muitas pessoas têm medo do silêncio porque, no fundo, temem se encontrar com aquilo que ele revela. O silêncio não distrai, não entretém, não justifica. Ele mostra. E nem sempre estamos prontos para ver o que está guardado ali dentro. Mas o estoicismo nos convida a encarar esse espelho com coragem. Marco Aurélio escrevia todos os dias para si mesmo, em silêncio, registrando suas falhas, dúvidas, reflexões. Era seu modo de se manter desperto, porque quando você silencia o mundo ao redor, finalmente consegue ouvir a si mesmo com clareza. Ouvir-se exige coragem, mas também honestidade. É preciso reconhecer os pontos ainda frágeis, as áreas da vida que ainda precisam de atenção, os comportamentos que ainda escorregam para o automático, e tudo isso sem se julgar com dureza. A autocompaixão, aqui, volta a ser uma ferramenta essencial. Não há espaço para culpa, apenas para responsabilidade. O estoico não busca perfeição, busca coerência. Ele entende que cair faz parte do processo, mas que levantar com mais lucidez é o que faz a diferença. Esse tipo de postura não precisa ser defendido em voz alta. Ela se revela nas atitudes, nas escolhas repetidas dia após dia. É nesse ponto que a consistência se torna mais valiosa que qualquer inspiração passageira. Você não está mais buscando picos emocionais, promessas mágicas ou revoluções externas. Está construindo uma base sólida, uma fundação interna capaz de sustentar suas decisões mesmo nos dias difíceis. E isso é raro, porque exige paciência, exige presença, exige persistência sem plateia. O mundo aplaude resultados,
mas raramente enxerga o processo silencioso que os torna possíveis. O estoico, porém, não vive para os aplausos. Ele vive para a verdade que carrega. E essa verdade se fortalece quando você age com integridade mesmo quando ninguém está olhando. Esse agir silencioso é uma das formas mais puras de liberdade. Você deixa de viver com base em expectativas e passa a viver com base em propósito. Já não precisa explicar, provar, convencer. Simplesmente vive. E quanto mais alinhado você está com sua verdade, menos se desgasta tentando caber em espaços que não são seus. Essa economia de energia emocional gera um novo tipo de vigor. Um vigor que não vem do esforço exagerado, mas da leveza de quem sabe para onde está indo. Mesmo que o caminho ainda não esteja todo claro, há uma confiança silenciosa que guia os passos. E talvez esse seja o maior presente dessa jornada: reconquistar a confiança em si mesmo. Não a confiança arrogante de quem acha que sabe tudo, mas a confiança tranquila de quem sabe que pode lidar com o que vier. Essa autoconfiança serena não depende de circunstâncias favoráveis. Ela se constrói nas pequenas escolhas, nos silêncios bem utilizados, nos hábitos eliminados com coragem. E à medida que essa confiança cresce, você percebe que já não vive mais na mesma frequência. Algo mudou. E mudou para permanecer, porque a transformação que acontece por dentro não precisa de anúncios. Ela se sustenta em silêncio, todos os dias. Ao perceber essa transformação silenciosa, surge uma nova forma de enxergar o tempo. Você já não está mais correndo como antes, nem tentando alcançar padrões que não fazem sentido. Sua relação com o tempo muda porque agora ele é percebido como aliado, não como inimigo. A pressa cede espaço para a intenção. Você não quer mais fazer tudo ao mesmo tempo. Quer fazer o que realmente importa. Essa mudança, que parece simples, é uma revolução interna, porque o mundo ao redor ainda funciona na lógica da urgência, da escassez, da performance. Mas você começa a operar a partir de outra frequência, a da presença. Estar presente significa dizer sim com consciência e não com firmeza. É reconhecer seus limites e respeitá-los, e isso não acontece automaticamente. É um exercício constante. Às vezes você ainda escorrega, ainda se percebe aceitando algo que não queria, se desgastando onde não precisava. Mas a diferença é que agora você percebe. O despertar da consciência não é um destino, é um processo contínuo de ajuste. E o silêncio continua sendo o melhor termômetro. Quando você precisa se justificar demais, se explicar demais, forçar demais, é sinal de que há algo desalinhado. O que é verdadeiro não exige esforço excessivo para existir. Essa percepção mais refinada também transforma sua forma de trabalhar, de produzir, de criar. Antes, você se movia por comparação, necessidade de provar valor, medo de ficar para trás. Agora, você se move por propósito, clareza e compromisso com o que tem significado. O que antes parecia obrigação, vira contribuição. O que era peso, vira missão. Você passa a filtrar o que faz, com quem se envolve, onde coloca sua energia. E essa filtragem feita com leveza muda completamente a sua produtividade, porque você já não se distrai tentando ser tudo para todos. Você se concentra em ser inteiro no que escolheu fazer. Essa mudança pode causar estranhamento nos outros. Algumas pessoas não vão entender seu novo ritmo, vão interpretar seu silêncio como frieza, sua firmeza como arrogância, sua seletividade como egoísmo, mas você já aprendeu que não precisa convencer ninguém para validar seu caminho. A clareza interior é suficiente, e é ela que te dá estabilidade mesmo quando há ruído ao redor. O estoico não se define pelas opiniões externas, mas pela retidão das próprias ações, e é essa retidão silenciosa que vai moldando sua identidade mais profunda. Alguém que escolhe, que observa, que caminha com propósito. É nesse ponto que nasce um tipo diferente de alegria. Não aquela euforia passageira que depende de novidades, conquistas ou aplausos, mas uma alegria serena, que vem da coerência, da paz com o próprio caminho, da sensação de estar alinhado com aquilo que se acredita, mesmo que ninguém veja. Essa alegria é como uma luz que não brilha para fora, mas aquece por dentro, e com ela vem a gratidão.
não como um dever moral, mas como um estado natural. Você começa a agradecer pelo simples fato de estar em paz, pela chance de recomeçar, pela liberdade de escolher o próprio foco. E assim, você descobre que viver com sabedoria não é sobre ter respostas para tudo. É sobre aprender a fazer as perguntas certas, com calma, com presença, com respeito a si mesmo. A cada novo dia, um convite é renovado. Qual escolha vai manter minha paz? Qual atitude vai preservar meu centro? Qual pensamento merece espaço dentro de mim? Essas perguntas feitas em silêncio orientam melhor do que qualquer regra externa. E quando você começa a viver com base nelas, descobre que a liberdade não está em fazer tudo, mas em saber o que vale a pena manter. Esse é o legado da transformação silenciosa. Com o tempo, você percebe que não há mais pressa em mostrar resultados. O que antes era ansiedade por provar eficiência, agora é serenidade em cultivar consistência. Os frutos que realmente importam não nascem em ritmo de urgência. São silenciosos como raízes que crescem antes mesmo de aparecerem à superfície. Esse novo olhar permite que você abrace a ideia de progresso lento, mas contínuo. Um tipo de avanço que não se mede em números ou status, mas em solidez interior. E é essa solidez que te protege nos dias difíceis, quando tudo ao redor parece querer te empurrar de volta aos padrões antigos. Voltar aos padrões antigos, inclusive, é uma armadilha comum em qualquer processo de mudança. Quando a dor da transformação passa e os primeiros sinais de equilíbrio aparecem, a mente tenta nos convencer de que já está tudo resolvido. É nesse momento que o vigilante interior precisa permanecer atento, porque o antigo conforto, mesmo tóxico, vai tentar seduzir de novo. A comparação vai bater a porta. A vontade de agradar vai sussurrar. O medo da rejeição vai se apresentar com novas roupas. Mas agora você já tem recursos internos para reconhecer esses disfarces. Já sabe que repetir o passado não é segurança, é estagnação. Esse estado de atenção não é cansativo como o controle. Ele é suave, leve, natural. Porque já não parte de um desejo de dominar tudo, mas de caminhar com presença. O estoicismo ensina que a verdadeira paz não é a ausência de conflito, mas a capacidade de manter o centro mesmo quando ele acontece. Por isso, o mais importante não é nunca se desequilibrar, mas aprender a voltar para si com mais rapidez e menos culpa. Cada recaída é uma chance de fortalecimento. Cada tropeço, uma oportunidade de aprender algo sobre si mesmo. E cada retorno ao próprio eixo é um lembrete de que a liberdade está sempre acessível, mesmo depois do erro. Essa liberdade, que agora se manifesta em gestos pequenos e conscientes, redefine sua rotina. Ela transforma sua relação com o tempo, com o dinheiro, com o corpo, com o outro. Você já não vive no piloto automático, já não consome por impulso, já não responde por reflexo, já não se entrega à distração como fuga. Escolhe o que entra e o que sai da sua vida. E quanto mais faz isso, mais percebe que a simplicidade não é pobreza, é abundância bem administrada. Você começa a se satisfazer com menos, não por falta, mas por sobriedade. A sobriedade estoica não é rigidez, é discernimento. E quanto mais sobriedade você cultiva, mais energia você economiza. Porque já não precisa mais sustentar máscaras, alimentar conflitos desnecessários ou viver explicando suas decisões. Essa economia emocional abre espaço para algo raro nos dias de hoje: a contemplação. Você começa a se encantar com o que antes passava despercebido. O silêncio de uma manhã tranquila, a profundidade de uma conversa sincera, o valor de uma pausa intencional. Tudo isso era acessível antes, mas não era notado. Agora se torna fonte de renovação, porque sua atenção está limpa, e onde há atenção, há presença, e onde há presença, há vida de verdade. Essa vida mais lúcida, mais centrada, mais simples, não é perfeita, nem precisa ser. O estoico não busca perfeição. Busca domínio, clareza, integridade. Busca viver com menos ruído e mais sentido. Busca agir não porque está sendo observado, mas porque sabe que toda ação é um reflexo do caráter. E quando isso se torna um hábito, a coerência se torna natural. Você começa a ser a mesma pessoa em todos os lugares, com todas as pessoas. E isso não porque se adaptou ao mundo, mas porque finalmente se alinhou com quem você é.
Esse é o solo fértil, de onde nascem as escolhas mais poderosas, aquelas que não gritam, mas que sustentam. Quando suas escolhas passam a ser sustentadas por coerência, elas deixam de depender da aprovação dos outros. Você age com firmeza não porque alguém está olhando, mas porque sabe que o seu caráter está sempre presente, mesmo quando não há plateia. Essa é uma das marcas mais profundas do verdadeiro amadurecimento. Não viver em função da imagem, mas em função da verdade. A verdade silenciosa de quem você se tornou. E isso transparece não só no que você faz, mas principalmente no que você deixa de fazer. Deixar de responder a provocações, deixar de buscar justificativas, deixar de entrar em disputas inúteis, tudo isso comunica com mais força do que qualquer discurso. O estoico compreende que a ação verdadeira vem do discernimento, não da pressa, que o valor de uma resposta não está em sua velocidade, mas em sua utilidade. Por isso, silenciar muitas vezes é o gesto mais sábio. O silêncio não é omissão, é escolha. Escolha por não alimentar o caos, por não dar continuidade a ciclos de ruído, por não se deixar engolir por emoções passageiras. Esse tipo de silêncio é ativo. Ele observa, analisa, espera, e quando decide agir, a ação é precisa, necessária e suficiente. Esse tipo de presença começa a se espalhar por toda a sua vida, como um eixo invisível sustentando tudo ao redor. À medida que essa postura se solidifica, a vida ao redor pode começar a parecer mais clara, mais limpa, não porque os problemas desaparecem, mas porque você mudou a forma de olhar para eles. O caos do mundo não te engole mais, porque você aprendeu a cultivar ordem dentro de si. Essa ordem não é rígida nem controladora, é uma organização natural, como a de um rio que segue seu curso mesmo diante de pedras. O estoico sabe que não controla tudo, mas não se entrega ao acaso. Ele age onde pode, aceita o que não pode, e silencia onde o barulho não serve. E essa clareza interior se torna escudo e bússola. Esse escudo silencioso protege sua paz. Não porque o mundo ficou menos agressivo, mas porque você deixou de se expor gratuitamente ao que fere. Você filtra, escolhe as batalhas, recolhe sua energia quando necessário. E quanto mais faz isso, mais percebe que a verdadeira força não está em se impor, mas em se preservar. Preservar o que é essencial, o que é vital, o que é sagrado para sua mente e seu coração. É nesse cuidado diário que a verdadeira disciplina nasce. Uma disciplina que não é forçada, mas construída por respeito a si mesmo. E quando a disciplina se torna natural, o crescimento deixa de ser esforço e vira consequência. É nesse novo ambiente interior que surge um tipo de silêncio ainda mais profundo, o silêncio da mente que parou de brigar com a realidade. Esse não é um silêncio vazio, mas um estado de aceitação ativa. Você observa a vida como ela é, sem se iludir, sem se desesperar, e isso te torna mais leve. Não mais superficial, mas leve por dentro, porque já não carrega o peso de tentar controlar o incontrolável, já não se agarra ao que precisa ir, já não luta para ser quem não é, e esse estado não é constante, mas é cada vez mais acessível, porque agora você sabe onde voltar quando se perde, e você vai se perder, vai errar, vai esquecer tudo isso em algum momento, mas o que muda é a velocidade com que se encontra de novo, porque agora há uma estrutura, um caminho, um compromisso e, acima de tudo, há compaixão. Compaixão por si mesmo, por suas falhas, por suas recaídas. O estoico não busca pureza, busca presença. E estar presente é aceitar, inclusive, o momento em que se perde, sabendo que é sempre possível voltar. Essa é a maturidade silenciosa de quem já não luta para parecer forte, mas escolhe se tornar verdadeiramente forte, com humildade, com calma e com constância. Constância é uma das virtudes mais subestimadas na vida moderna. Em um mundo que valoriza o novo, o rápido, o intenso, ser constante soa quase como um atraso. Mas para o estoico, constância é maturidade. É a capacidade de sustentar um valor mesmo quando ninguém está olhando, de repetir um bom hábito mesmo quando a motivação passou, de manter o propósito mesmo quando as circunstâncias mudam. A constância não precisa de emoção para existir. Ela se alimenta de decisão. E essa decisão, uma vez tomada com consciência, se transforma em âncora nos dias turbulentos, em direção quando tudo parece incerto.
Não se trata de rigidez, mas de firmeza. Ser constante não é repetir mecanicamente os mesmos passos, mas manter a fidelidade ao que importa. É ter clareza sobre o que você quer se tornar e agir de acordo com isso, ainda que em passos pequenos. E é nesse detalhe que mora a força, na repetição silenciosa, na escolha discreta, no retorno diário ao que constrói, mesmo que ninguém veja. A constância transforma a identidade. Você deixa de ser alguém que tenta e passa a ser alguém que é, e isso muda sua maneira de lidar com tudo, com o tempo, com os fracassos, com os próprios limites. Quando você se compromete com essa construção, cada dia vira um campo de treino. As dificuldades não são mais obstáculos absolutos, mas oportunidades de aplicar o que vem aprendendo. A raiva aparece, você observa. O medo chega, você acolhe. A dúvida se instala, você caminha mesmo assim. A constância é a prática da virtude em movimento. E, como nos ensinava Sêneca, ninguém é mais infeliz do que aquele que nunca enfrentou adversidades, pois não foi permitido a ele provar a si mesmo. Cada desafio se torna um lembrete de que você está no caminho certo, o caminho do crescimento e da autodisciplina. Essa forma de viver, guiada por princípios e não por impulsos, é o que diferencia o sábio do reativo. O reativo vive oscilando como uma folha ao vento. O sábio se move como uma árvore, flexível nos galhos, mas com raízes profundas. Ele não nega o movimento, mas não se perde nele. E isso se traduz nas atitudes mais simples, no modo de começar o dia, no cuidado com as palavras, na forma como administra o tempo e a atenção. O estoico entende que a filosofia não está nos discursos bonitos, mas no modo como você trata a si mesmo e os outros, especialmente nos momentos em que seria mais fácil agir sem pensar. A constância também ensina algo precioso, que o extraordinário é na verdade o ordinário bem feito, é o hábito bem cultivado, a rotina respeitada, a escolha repetida. Em vez de buscar mudanças drásticas, você começa a valorizar o poder daquilo que é feito todos os dias, mesmo quando não há plateia. É na disciplina silenciosa que mora a verdadeira transformação. Não há brilho imediato, mas há profundidade. E é essa profundidade que sustenta uma vida bem vivida, uma vida que não precisa ser exibida, mas que é sentida com integridade e presença, como um rio que não precisa de barulho para seguir seu curso. E quando essa constância se firma, você começa a inspirar sem esforço, não pelo que diz, mas pelo que é. Sua presença muda ambientes, mesmo quando você não pretende isso, porque o silêncio da sua coerência fala mais alto do que qualquer discurso. E isso não é sobre perfeição, é sobre responsabilidade, sobre estar inteiro nas suas escolhas, sobre não terceirizar a própria paz, sobre viver com a consciência de que cada dia é uma chance de ser fiel àquilo que você acredita. E quanto mais você vive assim, mais natural se torna esse caminho. O que antes era esforço vira essência, e essa essência ainda tem muito a revelar. Quando a constância vira essência, o que antes exigia esforço passa a fluir com naturalidade. Você já não precisa lutar contra seus velhos impulsos a cada momento. Eles ainda aparecem, claro, mas agora são reconhecidos com mais rapidez e dominados com mais firmeza. Sua mente se torna mais lúcida, sua reação mais ponderada, sua presença mais tranquila. Isso não porque você virou alguém frio ou distante, mas porque desenvolveu um autocontrole que nasce do autoconhecimento. A força que agora habita em você não é barulhenta, mas estável. É como a base de uma casa sólida. Não aparece, mas sustenta tudo. A beleza disso está justamente no fato de que ninguém vê o esforço que você faz para se manter firme. E é por isso que a transformação verdadeira é silenciosa. Ninguém vê quando você respira fundo antes de responder com raiva. Ninguém nota quando você decide não alimentar uma fofoca. Ninguém aplaude quando você diz não para o que te afasta da sua paz. Mas cada uma dessas escolhas invisíveis molda um caráter visível. O que se revela no tempo é o reflexo do que foi cultivado em silêncio. E esse tipo de virtude não precisa ser explicado. Ela se manifesta no jeito de olhar, no tom da voz, no modo de estar no mundo. Há uma nobreza em viver assim. Uma nobreza que não depende de títulos, cargos ou reconhecimento. É a nobreza de quem vive com dignidade, mesmo nas pequenas coisas,
de quem se levanta cedo não por obrigação, mas por honra, de quem cumpre o que promete a si mesmo, mesmo quando ninguém vai cobrar, de quem não precisa mais de testemunhas para fazer o certo. Isso é o que os estoicos chamavam de domínio interno, um estado onde o que guia não é o desejo, nem o medo, nem o orgulho, mas a razão serena, a consciência desperta, o valor silenciosamente sustentado. E é nesse ponto que a vida começa a ganhar uma profundidade rara. As experiências deixam de ser apenas acontecimentos e passam a ser oportunidades de aprendizado. As relações se tornam mais verdadeiras, porque você já não entra nelas para ser aprovado ou preenchido. Você entra para somar, para trocar, para crescer junto. A dor, quando vem, é acolhida com maturidade. A alegria, quando surge, é saboreada com gratidão. Os ciclos são aceitos. Os dias difíceis não são mais vistos como fracassos, mas como fases. Tudo flui com mais sobriedade, porque você já não luta contra o fluxo da vida. Aprende a navegar com ele. E essa navegação é feita com leveza. Não porque os ventos sempre sopram a favor, mas porque você aprendeu a ajustar suas velas. Essa é uma metáfora antiga, usada pelos próprios estoicos. Eles diziam que não podemos controlar o vento, mas podemos sim decidir a direção das velas. E é exatamente isso que você tem feito, alinhando sua rota interna para seguir com mais equilíbrio, mesmo quando tudo ao redor parece instável. Isso é liberdade. Não a liberdade infantil de fazer tudo o que quiser, mas a liberdade madura de escolher o que realmente importa e renunciar ao que te afasta disso. Essa maturidade não tem pressa de provar nada. Ela caminha com firmeza e sabe que o tempo revela tudo. Você já não precisa correr para alcançar o que os outros definem como sucesso. Você redefine o que sucesso significa para você. E muitas vezes ele tem mais a ver com tranquilidade do que com conquistas. Mais a ver com ter paz ao acordar e serenidade ao dormir do que com reconhecimento externo. Quando você entende isso, uma nova forma de sucesso começa a surgir. Viver de forma leve, justa, honesta. E esse tipo de sucesso não depende do mundo. Ele depende apenas da sua fidelidade a si mesmo. Esse sucesso silencioso não se constrói de fora para dentro, mas de dentro para fora. Ele nasce quando você deixa de perseguir ideais prontos e começa a construir os seus próprios. A vida que antes parecia um jogo de comparações se transforma em uma jornada de presença. Não há mais um roteiro fixo a seguir, mas sim um conjunto de princípios que guiam as decisões. E esses princípios não vêm de fora. São lapidados com o tempo, com os erros, com os recomeços. O estoico não busca um manual de fórmulas. Ele busca clareza para agir com sabedoria, seja qual for o cenário. Viver assim é como carregar uma bússola em vez de um mapa. O mapa tenta prever o caminho exato. A bússola apenas indica a direção. E muitas vezes, essa direção é para dentro. É o retorno à essência, aquilo que não depende das circunstâncias, aquilo que permanece mesmo quando tudo muda. Essa orientação interna permite que você atravesse fases difíceis com mais calma, sem perder o centro, porque já não se trata de controlar o mundo, mas de manter a integridade enquanto o mundo muda. Isso não é indiferença, é coragem emocional, a coragem de manter o que é essencial mesmo diante do caos. E quanto mais você vive com base nisso, mais simples tudo se torna. As decisões ficam mais claras, os excessos vão embora, o ruído diminui. Você para de tentar abraçar tudo, de aceitar tudo, de estar em todos os lugares. Começa a escolher com mais critério, e essa escolha consciente reorganiza toda a sua rotina, desde os compromissos que você aceita até os pensamentos que você alimenta. Tudo passa a passar por um filtro. Isso me aproxima ou me afasta da vida que quero viver? Essa pergunta, repetida todos os dias, molda com delicadeza e força o caminho que você está construindo. E não se engane, esse caminho não é sempre calmo. Haverá dias em que você vai duvidar, em que antigas vozes internas vão tentar retomar o controle. Haverá momentos em que a comparação parecerá mais atraente, em que a necessidade de agradar voltará com força. Mas agora você sabe que não precisa lutar contra essas ondas. Basta não alimentá-las. Basta observar, reconhecer e seguir. O estoico não se abala por sentir fraqueza. Ele apenas se recusa a ser dominado por ela.
E essa lucidez diante das próprias falhas é o que fortalece ainda mais a caminhada. Porque agora você entende, o progresso verdadeiro é imperfeito, mas é contínuo. Ele não se mede por ausência de erros, mas pela velocidade com que você retorna ao seu eixo. Cada tropeço é uma chance de lembrar quem você decidiu ser. Cada deslize é um convite para recomeçar com mais presença. O segredo não está em não cair, mas em cair melhor. Em se levantar com mais aprendizado, mais humildade, mais convicção. Essa leveza no recomeço é um dos frutos mais valiosos da maturidade estoica, porque ela transforma até os erros em aliados, e é por isso que viver assim não te torna mais distante da vida. Pelo contrário, você se torna mais presente, mais humano, mais inteiro. Você começa a enxergar nos outros o que reconheceu em si: o medo, o desejo de pertencimento, a luta por aceitação. E isso te torna mais compassivo, não porque tolera tudo, mas porque entende a origem de muitos comportamentos. E essa compreensão não enfraquece seus limites, ela os fortalece com gentileza. A sabedoria, afinal, não é uma armadura, é uma pele firme e sensível, que sente, que acolhe, que protege, e a cada dia vivido assim, mais silenciosamente, mais intensamente, a liberdade se aprofunda. A liberdade que se aprofunda com o tempo não é feita de grandes gestos, mas de pequenas decisões conscientes. É o tipo de liberdade que você sente quando diz não a algo que já não representa mais quem você é. Quando deixa de se explicar por cada escolha. Quando se permite descansar sem culpa. Essa liberdade silenciosa é talvez a mais poderosa, porque não depende de circunstâncias externas. Ela vem da coerência entre o que você pensa, sente e faz. É a liberdade de ser quem você é, sem o peso de máscaras, sem a armadura do personagem que um dia foi necessário, mas que agora se tornou desnecessário. Nesse novo estado de presença, você começa a olhar para o passado com mais compaixão. Os erros que antes causavam vergonha, agora são vistos como parte do caminho. As decisões impulsivas, os medos antigos, os silêncios forçados, tudo passa a ser integrado como parte de um processo. O estoicismo nos ensina que não há valor em se lamentar por aquilo que já passou. A única utilidade do passado é nos mostrar o que ainda pode ser lapidado. E quando você olha para si com essa lucidez, entende que a dor teve função, que o tropeço teve propósito e que agora você pode escolher com mais sabedoria. Escolher com sabedoria, no entanto, não significa ter certeza absoluta. Muitas vezes, você vai seguir por caminhos incertos, por intuição, por discernimento momentâneo, mas a diferença é que agora você não se abandona no processo. Antes, o erro fazia você se destruir por dentro. Agora, ele apenas ensina. Você não precisa mais provar nada para ninguém, nem para você mesmo. A confiança construída ao longo da jornada é suficiente para sustentar os dias incertos. E essa confiança não veio de elogios ou conquistas, veio da prática silenciosa de voltar a si sempre que necessário. Isso é o que dá estabilidade ao caminhar. Essa estabilidade é o que permite lidar com o mundo com mais calma. Você começa a perceber que muitas das discussões que antes te envolviam não são necessárias, que muitas batalhas eram apenas expressões do próprio ego, que as disputas por razão, espaço, atenção são vazias quando você já se sente inteiro. Isso não significa se tornar passivo. Significa escolher com sabedoria onde colocar sua energia. E a cada vez que você decide não reagir a uma provocação, não alimentar um drama, não entrar em um ciclo tóxico, você está afirmando em silêncio: eu sou dono da minha paz. O estoico sabe que tudo o que pode ser perdido nunca foi realmente seu. A única posse verdadeira é a do próprio caráter, da própria mente, da própria alma. Todo o resto é temporário. E quando você entende isso com profundidade, começa a se desapegar do que não é essencial, dos rótulos, das comparações, dos jogos de aparência. Sua vida se torna mais leve porque você já não precisa carregar o peso de se manter interessante para os outros. Você começa a escolher ser verdadeiro, e a verdade tem um poder silencioso. Ela não precisa ser defendida, ela apenas é. E quem a vive, sente isso no corpo, na respiração, na tranquilidade com que encara cada situação. É a partir dessa tranquilidade
que nasce um novo tipo de influência. Não aquela que convence com palavras, mas a que inspira com presença. Você já não precisa convencer ninguém a mudar. Sua própria transformação silenciosa já é o maior exemplo de que é possível viver de outro modo. E quem estiver pronto, vai perceber. Quem estiver aberto, vai se aproximar. Não por imposição, mas por ressonância. O mundo sente quando alguém está em paz. E essa paz, cultivada com esforço, com quedas, com retomadas, é o maior presente que você pode oferecer ao mundo. Sem barulho, sem anúncio, apenas sendo. A verdadeira influência não vem de quem fala mais alto, mas de quem vive com mais coerência. Há algo profundamente inspirador em quem não precisa anunciar sua evolução, porque ela se manifesta naturalmente nos gestos, nas pausas, no olhar tranquilo diante da tensão. O mundo está saturado de discursos. As redes estão cheias de conselhos, mas o que realmente transforma é o exemplo silencioso de alguém que já atravessou o próprio caos e decidiu caminhar com calma, apesar de tudo. Esse tipo de presença não impõe mudança, ela convida, não aponta o erro. Ela mostra um outro jeito de viver, e esse outro jeito não é distante, inatingível ou teórico. É um caminho real, acessível, trilhado em pequenas escolhas diárias. A pessoa que inspira de verdade não é perfeita, é consciente. E justamente por ter enfrentado suas falhas e ainda assim ter decidido continuar, ela transmite segurança. Essa segurança serena não vem da ausência de medo, mas da coragem cultivada em silêncio. A coragem de seguir mesmo quando ainda há dúvidas. A coragem de continuar sendo quem se é, mesmo quando isso significa desagradar expectativas. A coragem de viver alinhado com os próprios princípios, mesmo quando ninguém está observando. O estoicismo, nesse sentido, nos ensina que o maior serviço que podemos prestar ao mundo é sermos fiéis à nossa própria consciência. Não é preciso subir em um palanque ou ter 1 milhão de seguidores para fazer diferença. Basta uma única vida vivida com integridade. Uma pessoa que se recusa a espalhar veneno, que não alimenta conflitos desnecessários, que escolhe agir com justiça, mesmo quando seria mais fácil se omitir. Essas atitudes moldam silenciosamente o ambiente ao redor. Transformam relações, despertam reflexões, abrem caminhos, e tudo isso sem gritar, sem exigir, sem pressionar, apenas sendo presença lúcida no meio do barulho. Essa presença lúcida se torna ainda mais poderosa quando atravessa os dias comuns, porque é fácil manter a serenidade quando tudo está calmo, mas é nos dias agitados, nas contrariedades, nas frustrações cotidianas, que o verdadeiro trabalho aparece. E é nesse ponto que a prática estoica mostra sua força. Ela não te faz imune ao mundo, mas te dá estrutura para não se perder nele. Você ainda sente, ainda erra, ainda se abala às vezes, mas agora sabe voltar. O estoico não é alguém que não cai. É alguém que caiu muitas vezes e aprendeu a levantar com mais consciência. E quanto mais essa consciência cresce, mais claro fica que o maior legado que alguém pode deixar não é o que conquistou, mas o que cultivou dentro de si. O mundo muda rapidamente. Bens se perdem, status desaparece, aparências envelhecem. Mas um caráter construído com firmeza, uma mente treinada na calma, uma alma em paz com suas escolhas, isso permanece. Isso atravessa o tempo. Isso é o que marca os outros de verdade. Quando alguém se vai, o que fica não são os troféus, mas a lembrança da sua forma de estar no mundo, do quanto era gentil, firme, presente. E tudo isso começa em silêncio, dentro de si. Por isso, mais do que buscar grandes feitos, vale a pena investir nas pequenas atitudes que revelam grandeza. Ouvir com atenção, agir com prudência, ser justo mesmo quando ninguém está vendo, dizer menos e fazer mais. E, acima de tudo, lembrar que não é preciso ser perfeito para viver com sabedoria. Basta ser honesto consigo mesmo. O resto se alinha com o tempo, porque quando a base é sólida, mesmo os ventos mais fortes não derrubam. E é a partir dessa solidez que você começa a construir não só uma vida melhor para si, mas um espaço de paz para todos que cruzam seu caminho. Ao compreender o impacto silencioso das pequenas atitudes, você começa a valorizar algo que antes passava despercebido: o poder da constância invisível. Há uma diferença fundamental entre quem busca impressionar
e quem escolhe transformar. O primeiro vive em função do olhar externo, ansioso por reconhecimento. O segundo caminha firme, mesmo quando ninguém está por perto. É a diferença entre performance e presença. E quando você se compromete com essa presença, mesmo nos detalhes mais comuns da vida, está construindo algo que nem o tempo, nem as circunstâncias podem destruir. Caráter. Esse caráter não nasce pronto. Ele é moldado lentamente, como uma escultura esculpida pela repetição diária daquilo que é certo. Não do que é certo para os outros, mas do que é certo para você, com base em princípios que você escolheu honrar. O estoicismo chama isso de virtude, agir de acordo com a razão, com a justiça, com a temperança, com a coragem. E é esse agir virtuoso que vai criando raízes. Você se torna mais firme, mais claro, mais íntegro, mesmo quando há pressão, mesmo quando há tentação, mesmo quando há desânimo, porque sua conduta não depende das emoções do momento, mas de um compromisso interno com o que você quer ser. Essa firmeza não o torna inflexível. Pelo contrário, ela permite que você se adapte sem se perder. Os estoicos não pregavam rigidez, mas sim elasticidade com eixo, ser flexível por fora e firme por dentro, estar aberto ao novo, às mudanças, aos imprevistos, mas sem abandonar o que te sustenta. Esse equilíbrio entre adaptação e coerência é uma das chaves mais poderosas para uma vida estável. E isso se revela nas escolhas mais simples. A forma como você lida com imprevistos, como responde a críticas, como administra o tempo, como cuida do próprio corpo e da própria mente. A mente, aliás, passa a ser tratada como um espaço sagrado. Você se torna mais cuidadoso com o que consome, com os pensamentos que alimenta, com as narrativas que repete. Entende que tudo aquilo que entra silenciosamente começa a moldar seu modo de ver o mundo. Por isso, começa a cultivar mais silêncio, mais leitura consciente, mais reflexão, reduz a exposição a conteúdos que geram ruído e passa a buscar o que fortalece. Como ensinava Epicteto, não são os fatos que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre eles. E para julgar com clareza, a mente precisa estar limpa, presente e treinada. Esse treinamento mental não acontece só com livros ou estudos. Ele se dá principalmente nas experiências diárias. É no desconforto que você testa sua paciência. É na perda que você exercita o desapego. É na frustração que você pratica a temperança. A vida se torna, então, uma sala de aula viva. Cada acontecimento vira uma chance de aplicar a filosofia que você escolheu seguir. E, aos poucos, você vai se tornando alguém que não apenas fala sobre sabedoria, mas que vive com sabedoria. E isso, mais do que qualquer teoria, é o que realmente transforma. Essa transformação não precisa ser explicada. Ela é percebida. Quem te conhece há tempos talvez não saiba exatamente o que mudou, mas vai sentir algo diferente em sua presença. Uma serenidade, uma firmeza, uma clareza nos olhos. E essa presença se espalha como um campo silencioso de influência. Você não impõe nada a ninguém, mas inspira pelo modo como vive. E esse é o legado mais verdadeiro que alguém pode deixar. Ter vivido de forma tão autêntica, tão consciente, que sua simples existência já eleva o ambiente. Não há maior realização do que essa. Ser, em silêncio, um ponto de paz em meio ao ruído do mundo. Ser um ponto de paz em meio ao ruído do mundo não exige grande eloquência, mas profundo alinhamento interior. E é esse alinhamento que começa a transformar até as situações mais comuns em oportunidades de expressão da virtude. Você não precisa de um palco para ser exemplo, basta estar inteiro onde estiver. A fila do mercado, uma conversa casual, o trânsito, uma crítica inesperada. Todos esses momentos oferecem a chance de colocar em prática o que você vem cultivando. O autocontrole, a paciência, a gentileza, a coragem de ser honesto mesmo quando seria mais fácil se calar ou agradar. Tudo isso comunica quem você é, mesmo sem palavras. E o mais bonito disso é que você não precisa fazer esforço para provar nada. O mundo já está repleto de opiniões, discursos e promessas. O que falta é coerência. E quando essa coerência se manifesta no silêncio das suas atitudes, ela tem um efeito magnético. Pessoas se sentem à vontade perto de quem não julga.
Confiam em quem é previsível na ética. Se sentem inspiradas por quem se mantém firme, mesmo quando tudo à volta balança. Você não controla como será visto, mas controla quem escolhe ser. E essa escolha, repetida dia após dia, forma o verdadeiro legado. Um caráter que fala mais alto do que qualquer argumento. Esse caráter não é rígido nem severo. Ele é forte porque é gentil. A verdadeira força não está em dominar o outro, mas em dominar a si mesmo. E isso não exige agressividade, exige consciência. Ao longo da jornada, você percebe que é possível colocar limites com respeito, que é possível discordar sem humilhar, que é possível dizer não sem culpa. O estoicismo ensina que é melhor perder uma discussão do que perder a paz, porque quem está em guerra com tudo à sua volta, geralmente também está em guerra por dentro. Já quem se reconcilia consigo, deixa de precisar vencer o tempo todo. Viver dessa forma traz um tipo de contentamento silencioso. Não é uma felicidade exagerada, nem uma euforia constante. É uma paz que acompanha você em qualquer lugar, que te faz acordar sem peso e dormir com leveza, que te permite aceitar que nem todos vão entender seu processo, nem todos vão reconhecer sua transformação. E tudo bem. A necessidade de ser compreendido cede espaço para a serenidade de saber que está no caminho certo. E isso basta, porque quando você vive com verdade, o reconhecimento externo se torna secundário. O aplauso mais valioso vem da própria consciência. A consciência tranquila é o melhor travesseiro, como dizem, e ela não é resultado de uma vida perfeita, mas de uma vida honesta. Honesta nas intenções, nas falhas assumidas, nas correções feitas com humildade. O estoicismo não busca criar heróis invencíveis, mas seres humanos mais conscientes, mais maduros, mais centrados. Pessoas que compreendem que tudo o que é externo pode ser tirado, mas aquilo que se constrói por dentro permanece. É esse entendimento que faz com que você valorize cada pequeno passo, cada pequena vitória silenciosa, porque sabe que é isso que te sustenta quando tudo ao redor vacila. E ao perceber isso, você passa a viver com mais gratidão. Não uma gratidão forçada, mas uma gratidão real, que nasce da consciência do que foi superado, do que está sendo construído, do que já não te aprisiona mais. Você começa a enxergar sentido até nos períodos difíceis, porque entende que sem eles não teria desenvolvido tamanha força interior. E é essa força, cultivada em silêncio, que te acompanha de forma estável, não como uma armadura pesada, mas como uma presença leve, firme, que caminha ao seu lado, dia após dia. E é a partir dela que você segue, mesmo sem garantias, mas com convicção. A convicção com que você caminha não vem de certezas absolutas, mas da serenidade construída ao longo da jornada. É uma confiança que não depende de controle, mas de entrega consciente. Você entende que a vida é movimento, ciclos, altos e baixos, e que lutar contra isso é desperdiçar energia. O estoico não deseja que tudo seja estável o tempo todo. Ele deseja estar estável por dentro, mesmo quando tudo à volta muda. É por isso que a serenidade se torna tão valiosa. Ela é a arte de estar em paz, mesmo sem todas as respostas. A arte de viver bem apesar das incertezas. Essa serenidade tem raízes na gratidão silenciosa. Não a gratidão superficial que repete frases prontas, mas a que nasce do reconhecimento sincero do que está presente. Você começa a perceber que muito do que antes considerava insuficiente é, na verdade, abundante. A saúde que permite um novo dia, a lucidez que permite uma escolha melhor, os vínculos que acolhem sem exigir, tudo isso passa a ter outro peso. Não porque mudou, mas porque seu olhar mudou. E quando o olhar muda, o mundo muda. O que era banal, agora é precioso. O que era invisível, agora é essencial. É nesse ponto que você começa a entender a beleza do que não é grandioso, mas é constante. A água limpa, o silêncio após um dia intenso, o riso de alguém querido, o simples fato de estar em paz com quem você é. Essas coisas não brilham aos olhos de todos, mas alimentam a alma. E é com elas que você constrói uma base emocional sólida, resistente às tempestades. O estoico sabe que a vida é feita mais de cotidiano do que de grandes momentos. E por isso, ele aprende a valorizar o que sustenta a rotina, porque é nela que a mente se treina,
o coração se acalma e o caráter se revela. Viver com esse tipo de presença não significa evitar a dor. Significa, na verdade, atravessá-la com mais dignidade. Quando a tristeza chega, você não nega. Quando o medo aparece, você não disfarça. Quando a perda acontece, você não finge indiferença. Você sente, mas sente com consciência. E essa consciência impede que a dor te defina. Ela passa a ser um capítulo, não a história inteira. O estoico entende que tudo é impermanente, inclusive as feridas. Elas doem, mas também ensinam. E quando você permite que o aprendizado se instale, a dor se transforma em força, em clareza, em sabedoria aplicada. Essa sabedoria aplicada se expressa no modo como você retorna, como se recompõe, como não permite que a mágoa se transforme em amargura, como escolhe continuar acreditando, mesmo depois de uma decepção, como escolhe confiar de novo, mesmo depois de uma traição, como escolhe se levantar, mesmo depois de cair com força. Essas decisões não são fáceis, mas são libertadoras. E quanto mais você pratica esse retorno consciente, mais resiliente você se torna. Resiliência aqui não é endurecer, é não se perder, é seguir sendo você, mesmo quando o mundo tenta te moldar em outra direção. E quanto mais essa postura se fortalece, mais você passa a viver com leveza. Não uma leveza ingênua, mas aquela que nasce da aceitação do que é. A leveza de quem não precisa mais carregar o peso do que já passou, nem a ansiedade do que ainda não chegou. De quem caminha com o que tem e faz o melhor com isso. E isso por si só já é um ato revolucionário. Em tempos de excesso, viver com sobriedade. Em tempos de pressa, viver com presença. Em tempos de ruído, cultivar silêncio. Esse é o caminho que você vem trilhando. E cada passo dado com consciência é uma vitória que ninguém vê, mas que transforma tudo. A leveza que nasce da sabedoria não é ausência de profundidade, mas resultado da depuração. Quanto mais você elimina o que é desnecessário, ruídos, pressões, personagens, mais leveza encontra. Mas essa leveza não se instala de uma vez. Ela é conquistada. Ela é consequência de muitas escolhas difíceis, dizer não a quem espera submissão, desapegar do que já venceu o tempo, sustentar limites mesmo quando eles causam estranhamento. Cada uma dessas decisões limpa espaço dentro de você. E é nesse espaço que a leveza floresce, não como algo imposto, mas como um estado natural de quem não carrega o que não é seu. Essa leveza também tem a ver com autenticidade. Você para de vestir roupas que não te servem, parar de frequentar lugares que não te nutrem, de manter conversas que não te interessam. Isso não é arrogância, é maturidade. É saber que estar inteiro consigo é mais importante do que ser aceito por quem não enxerga sua essência. O estoico não deseja agradar a todos, mas deseja manter-se fiel à verdade que construiu. E essa fidelidade exige escolhas. Escolhas que nem sempre serão compreendidas, mas que, uma vez feitas, te libertam de uma prisão muito comum, a necessidade constante de ser validado. Validar-se por si mesmo é um dos maiores passos da vida adulta, porque, quando você não precisa mais da aprovação dos outros para seguir, sua bússola interna se torna mais precisa. Você começa a agir de acordo com seus valores, não com as expectativas do mundo. Começa a confiar nas próprias percepções, não em opiniões passageiras. E esse tipo de confiança é difícil de abalar, porque ela não foi construída em aplausos. Foi forjada em silêncio, na solidão dos momentos em que só você sabia o quanto estava tentando fazer o certo, mesmo sem reconhecimento. Essa firmeza interna não significa rigidez, significa flexibilidade com raiz. Você se adapta, se movimenta, evolui, mas não se trai. E isso é raro, porque é mais fácil seguir a multidão, repetir padrões, fazer o que todos fazem. Mas quem decide viver com lucidez, com intenção, com presença, inevitavelmente se afasta do caminho raso. E esse afastamento, em muitos casos, gera solidão. Mas é uma solidão fértil, porque nela você se encontra. Nela você fortalece sua identidade. Nela você descobre que é possível se sentir completo, mesmo sem aplausos, mesmo sem companhia, mesmo em silêncio. E é nesse silêncio que você descobre um novo tipo de alegria. Não aquela que explode em euforia,
mas a que se instala suavemente no peito. A alegria de estar em paz com quem você é, de saber que sua vida está sendo construída com propósito, de sentir que mesmo nos dias difíceis, você não está se perdendo. Esse tipo de alegria não se ensina, não se compra, não se conquista de fora para dentro. Ela é fruto de coerência, de autocuidado, de disciplina emocional. Ela vem como um reflexo natural de uma vida vivida com verdade. Com o tempo, você percebe que tudo o que buscava do lado de fora, segurança, respeito, amor, reconhecimento, já começou a brotar dentro. E é isso que muda a forma como você se relaciona com tudo. O trabalho deixa de ser uma luta por afirmação e passa a ser uma contribuição. As relações deixam de ser dependência e viram parcerias. Os objetivos deixam de ser compensação e passam a ser expressão da sua essência. E esse realinhamento, silencioso, transformador, discreto, é o que faz com que você viva com leveza, sem perder a profundidade. Porque, no fim, a sabedoria não é pesarosa, é libertadora. A liberdade interior é, talvez, a conquista mais valiosa que você pode alcançar. Não é aquela que depende de circunstâncias ideais, de portas abertas ou de caminhos fáceis. É a liberdade de não reagir automaticamente, de não se curvar ao medo, de não ser dominado por impulsos passageiros. É poder observar o próprio desconforto sem se desesperar. É ter autonomia para agir de acordo com princípios e não com pressões. Essa liberdade não tem alarde. Ninguém a entrega de bandeja. Ela é construída bloco a bloco nas decisões silenciosas que você toma diante do mundo e diante de si mesmo. Essa liberdade te dá algo ainda mais raro: tempo interior. Você começa a experimentar pausas reais no meio da correria, momentos de clareza, onde antes havia só confusão. O que antes era reatividade se torna escolha. O que antes era pressa vira presença. Isso não te tira das responsabilidades da vida. Pelo contrário, te torna mais eficaz nelas, porque agora você não age movido por carência ou medo de desagradar. Você age com intenção. E agir com intenção é viver com propósito. Cada passo, cada palavra, cada sim e cada não passam a ter raiz. E o que tem raiz cresce com firmeza, mesmo nos terrenos mais instáveis. Viver assim muda a percepção sobre o que é progresso. Você já não mede mais sua evolução por conquistas externas. Começa a notar que está progredindo quando se irrita menos, quando demora mais para julgar, quando se sente confortável em não ter todas as respostas. O progresso verdadeiro é sutil, interno, silencioso. Ele aparece na sua capacidade de ouvir sem interromper, de escolher a calma em vez da pressa, de manter o foco mesmo em meio ao caos. São mudanças pequenas, mas que transformam completamente sua forma de estar no mundo. E o melhor, não dependem de ninguém além de você. É claro que haverá dias difíceis, momentos em que você sentirá vontade de desistir, de voltar aos antigos padrões, de soltar tudo e se esconder. Mas esses dias não apagam tudo o que foi construído. Eles fazem parte, são testes. São trechos do caminho em que a filosofia deixa de ser teoria e se torna prática viva. O estoicismo nunca prometeu uma vida fácil. Ele oferece uma mente forte, e é essa mente fortalecida que permite que você continue caminhando mesmo quando os ventos não sopram a favor. Porque agora você não depende do vento. Você sabe ajustar as velas. E quando você ajusta as velas e segue, mesmo com medo, mesmo com dúvidas, algo muda por dentro. Você começa a confiar mais em si. Começa a reconhecer a força que antes achava que não tinha. Começa a perceber que há dentro de você um centro que não se abala, um ponto de apoio que permanece mesmo quando tudo ao redor balança. E esse ponto de apoio é você. Não a sua versão idealizada, não a imagem que você mostra para o mundo, mas você de verdade, com suas imperfeições, com suas quedas, com sua disposição sincera de continuar crescendo. Esse crescimento agora já não tem mais pressa, porque você entendeu que ele não tem fim. É um caminho contínuo, uma prática diária. Não há linha de chegada, e isso não é um problema. É uma libertação. Você pode respirar, você pode errar e recomeçar, pode parar, refletir e seguir de novo, sem se culpar, sem se punir, sem se comparar. Apenas seguir, firme,
sereno, presente, como um estoico moderno que entendeu que a filosofia não está nos livros, mas na vida. E que ser sábio, hoje, é saber viver com intenção, mesmo quando o mundo inteiro vive no piloto automático. Chegar até aqui não é o fim de um processo, mas o reconhecimento de que você está trilhando um caminho mais consciente, um caminho feito de escolhas que poucos percebem, mas que você sente na pele, na respiração, na calma que começa a se instalar no lugar onde antes havia apenas cobrança. O estoicismo não promete uma vida perfeita. Ele oferece lucidez, força interior e equilíbrio emocional para que, diante das imperfeições inevitáveis da vida, você siga com firmeza. Cada pequeno ajuste, cada hábito deixado para trás, cada vez que você optou pelo silêncio ao invés da reação, tudo isso construiu essa versão mais centrada de si. Você não precisou de grandes reviravoltas externas, não precisou de aplausos, não esperou permissão. O que você fez foi muito mais difícil. Escolheu se transformar por dentro. Abandonou o vício da aprovação, rompeu com a comparação silenciosa, calou a reclamação crônica, afastou relações que drenavam sua energia, soltou culpas que não eram suas, enfrentou o medo da mudança e, por fim, se reconciliou com suas emoções. Tudo isso, aos poucos, devolveu a você aquilo que sempre foi seu, mas talvez estivesse adormecido: sua autonomia, sua clareza, sua paz. Agora, com esse novo estado de consciência, você começa a viver de outro jeito. Um jeito mais tranquilo, mais firme, mais verdadeiro. Não é que os problemas deixaram de existir, é que você parou de se entregar a eles como antes. Aprendeu a encarar a vida de frente com maturidade, sem dramatização. Aprendeu a respirar fundo, a pensar antes de reagir, a escolher melhor suas batalhas. E mais importante, aprendeu a não se abandonar, a não se perder no excesso dos outros, a não trair sua essência para se encaixar. Essa fidelidade a si mesmo é a base sobre a qual você vai construir tudo o que vier a partir daqui. Você agora carrega consigo um conjunto de ferramentas que ninguém pode tirar. Não são fórmulas prontas, nem verdades absolutas. São princípios. Princípios que te ajudam a fazer silêncio quando o mundo grita, a manter a calma quando o ambiente se desorganiza, a sustentar seu centro quando tudo tenta te arrastar. Essa é a verdadeira liberdade. Não a liberdade infantil de fazer tudo o que quiser, mas a liberdade adulta de escolher com consciência o que vale a pena sustentar. Essa liberdade é silenciosa, mas profundamente transformadora. E a partir dela, o próximo passo se torna mais leve, mais claro, mais seu. A sabedoria que você acessou aqui é apenas o início. Há muito mais a explorar, a aprofundar, a aplicar. O estoicismo é uma filosofia viva, e ela se torna ainda mais poderosa quando é cultivada diariamente, em pequenos gestos, em novas reflexões, em novos contextos. O que você começou agora pode e deve continuar, porque viver com lucidez é uma prática contínua, e cada dia é uma nova chance de fortalecer sua mente e seu coração. Não para ser invencível, mas para ser mais inteiro. Não para ser perfeito, mas para viver com mais verdade. Se essa jornada te tocou, te ajudou ou te despertou algo, quero te convidar a continuar se aprofundando com a playlist Sabedoria Estoica. Lá você encontrará reflexões complementares, princípios antigos aplicados ao mundo moderno e caminhos práticos para seguir cultivando a paz interior e a firmeza que começou aqui. Continue, mesmo em silêncio, mesmo devagar, porque a transformação verdadeira não precisa de alarde, ela só precisa de constância. E a cada passo lúcido, você estará mais perto da sua liberdade mais autêntica.